Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à primeira das nossas reuniões aprazadas para hoje, as audições que decorrem da aprovação ontem de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero agradecer muito particularmente ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a pronta resposta e disponibilidade que permitiu com os constrangimentos de tempo que manifestamente o final desta sessão e legislatura impõe. Queria referir apenas, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para iniciar esta audição, uma brevíssima nota do seu teor, ou seja, esta audição prende-se com um requerimento, como há pouco referi, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que se prende com a circunstância, e estou a ler partes do requerimento, a circunstância em março de 2019 a EDP ter anunciado a sua intenção de vender 6 barragens, o que fez, e que em fevereiro deste ano o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais emitiu um despacho a obrigar a autoridade tributária a cobrar o IMI sobre as referidas barragens, de forma retroativa aos últimos 4 anos, e, mais recentemente ainda, o mesmo Secretário de Estado publicou um segundo despacho com vista à liquidação do IMI das referidas barragens, sendo que, em 3 de janeiro de 2024, foi notícia que a autoridade tributária havia deixado caducar o direito à liquidação de dezenas de milhões de euros referentes ao IMI de 2019. Essa é a razão pela qual foi requerido e aprovado a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, portanto, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos e muito particularmente, e sublinho a disponibilidade com menos de 24 horas do Sr. Secretário de Estado para corresponder a esta solicitação. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para colocar as suas questões, sendo que a cada grupo parlamentar estão atribuídos 5 minutos. O Sr. Secretário de Estado, na primeira ronda, disporá de igual tempo individualizado, portanto, também antecipadamente agradeço que se possa conter nos 5 minutos de resposta. Fim desta primeira ronda, há uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar disporá de 3 minutos, sendo que o Sr. Secretário de Estado disporá do tempo correspondente ao somatório desses tempos e responderá conjuntamente e, finalmente, uma terceira e última ronda que dependerá de inscrição individual e cada senhora ou senhor deputado disporá até 2 minutos, se o pretender fazer. Agora sim, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça favor, a palavra é sua, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-los, senhores e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, também agradecer, porque sabemos que foi, de facto, um requerimento aprovado de última hora e a resposta foi muito rápida e, por isso, queria deixar essa nota. Sendo que a pergunta é bastante simples, o que é que mais nós temos que fazer para a EDP pagar impostos? É a única pergunta que marca esta audição, porque já perdi a conta ao número de audições que fizemos, já perdi a conta ao número de alertas que foram feitos, já perdi a conta às vezes que a diretora da autoridade tributária aqui esteve e às vezes em que esta história foi contada. Durante anos, a autoridade tributária andou para trás e para a frente sobre se cobrava ou não cobrava IMI às barragens. Chegou a emitir uma ordem interna para que se cobrasse, depois a EDP contestou, foi para o Tribunal Arbitral, a autoridade tributária não contestou a EDP, aceitou que o IMI não era para pagar. E, portanto, anos, décadas em que as barragens não pagaram IMI. Depois veio o negócio da venda das barragens e ouvimos o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a dizerem que a EDP não paga imposto sobre as barragens. Entretanto, há um movimento popular que se organiza, há pressão nas autarquias, gosto de pensar que há pressão também de alguns partidos políticos, entre eles o Bloco de Esquerda, e há uma mudança de posição no Governo e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais determina que o IMI deve ser pago. E bem, em fevereiro há um despacho que diz à autoridade tributária avaliem as barragens porque o IMI tem que ser pago. A autoridade tributária não faz a avaliação. Em agosto há um novo despacho por parte do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a dizer avaliem as barragens porque o IMI tem que ser pago. Há uma audição na Assembleia da República em que confrontamos quer o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer a diretora da autoridade tributária, com uma pergunta simples. Atenção, que se no final de 2023 o IMI, as barragens não tiverem sido avaliadas, tendo em conta a caducidade do imposto, vamos perder direito à liquidação de 2019.
E nessa altura, parece-me que ouvimos garantias, ou pelo menos a garantia que tudo seria feito para que a avaliação estivesse completa em 2023, para que o IMI de 2019 não fosse perdido nem caducasse. E caducou. Portanto, 1 ano de alertas, 2 despachos, várias audições e reuniões, e a autoridade tributária conseguiu deixar caducar o IMI de 2019 das barragens. E por isso eu volto à minha pergunta inicial. O que é preciso fazer para a EDP pagar impostos neste país? Porque continua a não pagar impostos pelo negócio da venda das barragens à Engie, ninguém sabe nada sobre esse processo, e nem o IMI das barragens, que pertence diretamente aos municípios daquela região e de Miranda do Douro, o Governo consegue cobrar. E a pergunta é só esta, é porquê que caducou? Como é que é possível? Quais as consequências? Porque se a culpa é da autoridade tributária, alguma consequência deverá haver. Ou então a culpa é da tutela. Mas é importante que alguém assuma a responsabilidade e que saibamos quais são as consequências de um falhanço desta natureza. Porque, enfim, não vale a pena dizer que estas regras e este tipo de abordagem não se aplica a qualquer contribuinte. E por isso era importante compreender o que é que se passou e quais as responsabilidades de não se ter cobrado o imposto à EDP. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mariana Mortágua, a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Sociais. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Desde logo até pela resenha que fez dos acontecimentos, que me pareceu ser importante para enquadrarmos esta questão. Desde logo porque há aqui 2 matérias diferentes e que se confundem muitas vezes quando falamos do tema das barragens na praça pública e, em especial, de um conjunto de barragens que tem sido objeto de uma série de notícias. Na medida em que uma questão é a venda de um conjunto de barragens, que pode ser sujeita, eventualmente, a tributação, e a outra é tributação anual recorrente em sede de IMI, não só desse conjunto de barragens, mas de todas as barragens do país. E, portanto, permita-me só frisar aqui aquilo que tenho dito em todas as audições, que é a primeira questão relativa à venda é uma matéria relativamente à qual o próprio Ministério Público anunciou que tinha iniciado uma investigação criminal e, portanto, está no âmbito da esfera do Ministério Público. O que desde logo tem também a particularidade de salvaguardar eventual caducidade desses impostos, na medida em que, quando há uma investigação criminal em matéria fiscal, o prazo de caducidade suspende. Relativamente ao IMI, como a senhora deputada disse, houve um conjunto de posições que foram sendo emitidas pela autoridade tributária e aduaneira. Entretanto, no ano passado, os municípios dirigiram-me um requerimento no sentido de que a tutela tomasse uma posição nesta matéria. Nessa sequência, emitiu um despacho dando uma orientação à AT para que retomasse o seu entendimento anterior e, na senda de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, procedesse à avaliação e liquidação que se mostrassem necessários nesta matéria. O tema da caducidade, do risco de caducidade das liquidações de IMI, ele foi aqui amplamente debatido no Parlamento, na minha audição, na audição da senhora Diretora-Geral, e foram aqui transmitidas, eu creio que, 2 ideias essenciais. A primeira de que a AT estava empenhada, isso foi aqui dito pela senhora Diretora-Geral, empenhada em, cumprindo o despacho, desenvolver as diligências necessárias, e a segunda era de que existiam, no entanto, um conjunto de direitos e garantias dos contribuintes, cujo exercício
já estava fora do controlo da administração tributária e que, por força do exercício desses direitos, poderia não ser possível a realização destas liquidações em tempo útil para a cobrança do imposto de 2019. Portanto, eu creio que o que é importante é, neste momento, fazermos um balanço do que é que foi ou não realizado durante o ano de 2023, olharmos para o ponto de situação, mas também compreendermos que o que está aqui em causa, quando se fala de IMI, na realidade não é um ano, são décadas, senhoras e senhores deputados. E, portanto, se nós hoje podemos estar aqui a dizer, bom, num conjunto de barragens não foi cobrado o ano de 2019 porque os procedimentos não ficaram todos concluídos até 31 de dezembro por força do exercício dos direitos dos contribuintes, o importante é que estão a ser concluídas as avaliações, a análise das reclamações e a decisão dessas mesmas reclamações para podermos, no futuro, acautelar a cobrança e o recebimento do imposto em causa. E, portanto, o cenário que nós temos, segundo a informação que me foi ontem transmitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, foi de ter sido concluída a primeira avaliação de 83 barragens no país e de ter sido feita a liquidação de IMI de 32 barragens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Brás, cumprimento, dispõe igualmente 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, e agradeço a disponibilidade para, em tão curto espaço de tempo, encontrar um momento para estar aqui a prestar esclarecimentos sobre esta matéria. É sem surpresa que estamos aqui a falar sobre IMI e é também sem surpresa que, pelo menos para mim, para grande parte dos municípios e municípios em questão, que o ano de 2019 caducou, aliás, em outubro, previa-se, pelo decurso dos prazos, que tal pudesse vir a acontecer. De qualquer das formas, Sr. Secretário de Estado, eu quero deixar nota também de que esta é uma questão, uma matéria complexa, extensa, controversa, que tem atravessado diversos governos. Como bem disse, decorre há décadas, já vários titulares da pasta passaram por este tema e o Sr. Secretário de Estado teve a coragem de lhe dar um impulso muito positivo e de determinar literalmente a AT que cobre o IMI destas barragens. Não me vou referir aos impostos, aos tributos sobre a venda, porque isso está noutro foro que não a audição parlamentar. Como nós sabemos, paga IMI quem for proprietário de um prédio a 31 de dezembro, desde que ele esteja devidamente inscrito na matriz e avaliado. E do relatório que foi tornado público, percebemos que as avaliações estão em curso e estão em curso também os prazos para que os sujeitos passivos possam reclamar dessas avaliações. Mas há aqui uma questão que também deve merecer a nossa atenção e que, com certeza, quer a Associação Nacional de Municípios Portugueses, quer o Movimento das Terras de Miranda, quer a Associação dos Municípios do Baixo Sabor e até a secção da Associação Nacional de Municípios com Energias Renováveis já lhe terão feito saber que tem a ver com a questão dos critérios de avaliação. E, Sr. Secretário de Estado, peço-lhe que compreenda que nós próprios também temos vinculação ao território. Apesar de sermos deputados eleitos e representarmos o país, cada um de nós tem as suas parcelas de território onde tem mais ligação e os autarcas abordam-nos com naturalidade e questionam-nos e nós entendemos as justas reivindicações das autarquias, até porque são eles que suportam depois o impacto negativo da exploração, da construção, da exploração destes aproveitamentos hidroelétricos. Sobre os critérios de avaliação, a AT entende que o valor do terreno não deve ser considerado no valor patrimonial tributário. E então as questões que lhe queria perguntar e ouvir a sua posição
é primeiro, se partilha desta posição, que os terrenos não devem ser, o valor dos terrenos não deve ser considerado na equação do valor patrimonial tributário, se só os edifícios e as centrais é que integram este valor, se os equipamentos da barragem não fazem parte da mesma e se a água, como diz expressamente e claramente o número 2 do artigo do Código de IMI, no que diz respeito ao conceito do prédio, se a água não integra também a avaliação patrimonial. E tenho aqui, depois posso lhe deixar um exemplo concreto. Temos a avaliação da barragem do Baixo Sabor, cujo proprietário é a Movera Hidroelétricas do Norte, e na equação da avaliação o valor do terreno está a zeros. E depois temos uma barragem municipal para regadio e o valor do terreno está a 200 euros o hectare e integra a equação. E, portanto, esta dualidade de critérios também carece de ser explicada e precisamos saber porque é que, em alguns casos, o valor do terreno não entra para a equação e noutros entra. Depois também a questão mais relevante de todas, se tem previsão de quando é que efetivamente será liquidado o IMI destes aproveitamentos hidroelétricos e só uma última questão marginal, mas que já coloquei da última vez que estivemos aqui, que é nas situações em que há uma barragem cujo DIC liga dois municípios, um ao outro, qual é o critério para a inscrição na matriz? Em que concelho é que ele deve ser inscrito ou em que concelho é que ele está a ser inscrito? E para já era tudo, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Moraes. Palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Santos Félix. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Sr. Deputado Carlos Moraes. Agradeço a sua questão na medida em que, de facto, tem existido aqui alguma celeuma em torno dos critérios utilizados na avaliação das barragens. E é importante frisar, desde logo, que o código do IMI prevê um método de avaliativo algo detalhado para um conjunto de imóveis, designadamente para as habitações, comércio, serviços, mas depois tem um conjunto de outros prédios que, devido às suas especificidades, são avaliados por aquilo que é designado o método do custo, que é esse que é utilizado para avaliar este tipo de empreendimentos. A questão que agora tem vindo a ser colocada é, mas o custo da construção ou também o custo de outros elementos. E aqui o critério que tem estado a ser seguido pela Autoridade Tributária e Aduaneira não é novo, não é específico para as barragens, é o critério que vinha sendo seguido em matéria de avaliação de outras estruturas, designadamente no caso dos parques eólicos, em que, na sequência de anos de litigância em torno do tema da tributação dos parques eólicos, a AT entendeu passar a tributar não cada uma das torres isoladamente, mas passar a tributar o conjunto do parque eólico, por um lado, e, por outro lado, passar a tributar apenas a estrutura e não os seus equipamentos móveis. E, portanto, a informação que tenho da parte da Autoridade Tributária e Aduaneira é que procuraram, neste caso, nestas avaliações, adotar o mesmo critério que já vinham seguindo de trás, procurando até com isso evitar aqui novos focos de litigância nesta matéria. Dito isto, quanto à questão sobre se deve ou não ser tributado também o valor do terreno ou o valor da água, nós devemos ter presente que o critério para existir tributação em sede de IMI é estarmos perante um bem cuja titularidade seja de uma pessoa coletiva
que não seja o Estado, que não sejam aqui também as autarquias. E, portanto, o que está em causa é dizer, bom, se a barragem é uma construção privada, então, na medida em que é uma construção privada da titularidade de uma entidade privada, deve ser tributada. E, por isso, a questão que o Sr. Deputado coloca sobre se deve ou não o terreno, se deve ou não a água ser considerada, isso dependeria do entendimento que tivéssemos sobre o próprio terreno e sobre a própria água e, portanto, as avaliações que não incluem o valor da água é porque entendem que a água, enquanto tal, é um bem público e daí não ser incluída no contexto dessa avaliação. Quanto às avaliações concretas que mencionou, compreenderá que não me pronuncie sobre casos específicos, até por força do sigilo fiscal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Presumo que o Sr. Deputado Several Andrade. Passou, Sr. Deputado. Dispõe de 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, excelentíssimas colegas e colegas. Funcionava melhor se dissesse caras e caros, não é? Queria começar por esclarecer que o facto de eu vir de máscara não é nenhum truque. Às vezes, na advocacia, com o tempo, aprendemos assim umas coisas, não é o caso. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, 3 notas iniciais na decorrência do que acabou de dizer. A primeira tem a ver com o facto de, na venda das barragens, continuar o Governo a insistir teimosamente ao longo destes anos de que isto é do Ministério Público e a AT colabora. Errado, profundamente errado. Já expliquei isso várias vezes em intervenções anteriores ao longo destes anos. As esferas são cumulativas, que caminham a par, ou seja, o Ministério Público tem que fazer o trabalho dele e a AT tem que cobrar os impostos, liquidá-los. Além do mais, o processo penal fiscal é que se suspende até que seja decidido o processo judicial tributário e não o contrário. Ou seja, aqui as finanças estão a pôr-se a jeito, fazendo tudo ao contrário do que deviam fazer, para que a parte em que estão a colaborar venha a dar em nada. E depois, tudo somado, juntando as duas partes, temos nada. Depois, uma segunda nota, relativamente ao IMI de 2019, Vossa Excelência disse agora, e já na última audição tinha deixado isso no ar, que a culpa da caducidade corre por conta do exercício dos direitos de defesa dos sujeitos passivos. Eu lembro a Vossa Excelência que o prazo de caducidade é 4 anos e, portanto, houve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para a ter se mexer. Qual é o problema? É que só se mexeu no final do 4º ano e, portanto, era o que faltava, culpar os contribuintes por exercerem o seu direito de defesa. Se a AT tivesse atuado 1 ano, ou 2, ou 3 antes, exerciam-se os direitos de defesa e não havia caducidade. Portanto, que isto fique claro. Finalmente, uma terceira nota quanto ao que aqui foi dito hoje. Disse Vossa Excelência que o critério de avaliação das barragens não era específico. Eu penso que se calhar ouvi mal, porque obviamente que tem que ser específico. Portanto, aqui eu agradecia o esclarecimento, era se eu ouvi mal, porque de caso contrário é incompreensível. Depois, queria também lembrar aqui que a vida do imposto tem 4 fases. A incidência, o lançamento, a liquidação e a cobrança. Destas 4 fases, a AT teve mal em 2. Esteve mal na incidência, logo de início, por só tarde e mal ter reconhecido que existiam normas de incidência aplicáveis ao caso das barragens. Teve mal na fase seguinte, do lançamento, ainda pior, porque só no final de 2023, como eu já referi, é que começou a cuidar da quantificação dos valores patrimoniais tributários, quanto às outras 2 fases, nada. Ou seja, decorre dos erros nas 2 primeiras, que não houve a terceira nem a quarta. Nem há a liquidação do imposto, nem há o pagamento, a cobrança para os municípios dos impostos. Com o devido respeito, e Vossa Excelência já sabe, sei que não tem dúvidas, que é muito, eu diria o seguinte: estou mesmo convencido que neste caso, se a AT oferecesse boleia a um caracol,
ele recusava por ter pressa, porque de facto aqui a AT ou não andava, ou quando andava, andava devagar, de maneira a fazer uma espécie de frete aos do costume. Finalmente, no ano passado, na parte final do ano, a AT começou a tentar cobrar este IMI de 2019, o PSD andou aqui sempre, recorrentemente, a alertar que isso não ia acontecer e de onde menos se esperava não veio nada. De facto, infelizmente, o PSD estava certo. Ou seja, e em síntese, relativamente aos anos até 2018, são muitos, por errada interpretação da lei. A AT não cobrou um cêntimo para os municípios. Relativamente a 2019, mais do mesmo, que é nada mais zero, uma vez que o motor da AT gripou, só pôs o carro a funcionar tarde e mal e logo a seguir gripou. E quanto aos anos 2020 e seguintes, há um risco enorme de tudo o que vier a ser apurado com indecente defeito e, em caso de impugnação judicial, vir a dar em nada por anulação das liquidações. Tudo isto por culpa exclusiva do Governo. E, portanto, queria também lembrar, e para terminar, e um facto saudamente agradeço a tolerância, que os municípios, ao estarem a ser privados destas receitas, estão a ser impedidos de satisfazer mais necessidades evitáveis das populações e de aliviar outros encargos, a taxa da água, do saneamento ou outra qualquer, que, arrecadando estas receitas, poderiam ser aliviadas. E, portanto, eu pergunto, o PSD pergunta, se estes perdões aos poderosos não se traduzem do mesmo passo em um acréscimo de massacre fiscal para os remediados, para a chamada classe média. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Registámos todos a referência ao molusco gastrópode terrestre. E a palavra, então, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Artur Several. Tentarei seguir pela ordem das suas questões, embora estivesse tentado a começar logo por responder à última. Bom, desde logo, quanto ao tema da venda das barragens. De facto, temos uma discordância nessa matéria, Sr. Deputado. Na medida em que a legislação fiscal prevê, efetivamente, que sejam duas esferas, a esfera administrativa e a esfera criminal, que possam, cada uma delas, atuar com a sua autonomia, mas, neste caso, a lei prevê que haja também algum grau de interdependência entre estas duas esferas. Pelo seguinte, existindo uma atuação no domínio criminal, permite-se que haja uma atuação no domínio administrativo subsequente, com base no que foi feito a nível criminal, e também, efetivamente, a lei prevê a situação em que haja uma atuação na esfera administrativa que seja prévia à atuação em sede criminal. Ora, o que sucederia neste caso, como sucederia em qualquer outro caso, se a AT atuar na esfera administrativa e, em paralelo ou subsequentemente, existir uma atuação na esfera criminal, a atuação na esfera criminal depois terá de aguardar o resultado, a decisão última dos tribunais na esfera administrativa. Nós sabemos, infelizmente, aquele que é o tempo médio de decisão dos tribunais administrativos e fiscais. E, portanto, a solução que o Sr. Deputado aqui coloca em cima da mesa de inverter, neste caso, aquela que é a prática, a regra que a AT segue, de, existindo uma investigação criminal, dar precedência a essa investigação criminal, levaria a que uma investigação criminal nesta matéria tivesse depois de ficar parada mais de uma década e, Sr. Deputado, para isso eu não contribuo. Segunda questão relativa ao IMI de 2019 e à culpa da caducidade. Como o Sr. Deputado frisou, eu, nas minhas últimas audições, tinha já abordado esta matéria e permita-me até citar as minhas palavras. Quanto à caducidade,
A senhora Diretora-Geral foi expressiva quando disse que nenhum serviço tem dúvidas da prioridade quando está em causa a caducidade. Mas isso não põe em causa os direitos dos contribuintes. Por isso, o que a AT tem feito é desenvolver os esforços para avaliar e liquidar o IMI, mas do exercício dos contribuintes e da litigância que possa vir a existir, essa é uma variável incontrolável e que traz uma margem de incerteza. Sr. Deputado, foram essas as minhas palavras. O Sr. Deputado pode perguntar porque é que, havendo um horizonte de 4 anos, os atos não foram praticados mais cedo. Eu, com todo o devido respeito, devolvo a questão e pergunto porque é que não foi há 10, há 20, há 30, há 40, há 50 anos. O que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que houve um momento de mudança. E esse momento foi precisamente quando o Governo decidiu nesta matéria. E por isso, quando o senhor deputado diz, bom, o ritmo de evolução é lento e faz aqui uma analogia com um caracol, senhor deputado, nestes meses andou-se mais do que em décadas. E essa é a verdade que eu creio que todos devíamos reconhecer. Porque quando temos neste momento 83 barragens avaliadas, quer dizer que, de facto, houve um trabalho muito significativo que foi feito por parte da AT, por parte dos serviços, por parte dos seus trabalhadores e dos seus dirigentes. Todos gostaríamos que não tivesse havido caducidade. Todos gostaríamos que, sendo este o entendimento, que nas últimas décadas o imposto já tivesse sido cobrado. O importante agora é garantirmos que para o futuro ele é efetivamente cobrado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Rui Afonso, cumprimento igualmente 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a primeira pergunta que lhe coloco é quanto é que o Estado, quanto é que os municípios deixaram de encaixar com a caducidade do IMI de 2019? Era importante nós percebermos aquilo que a EDP encaixou com esta inércia por parte da autoridade tributária. Mas vamos fazer aqui uma resenha histórica sobre o que se passou. Os despachos do Sr. Secretário de Estado e do parecer da Procuradoria-Geral da República resulta claramente e sem margem para quaisquer dúvidas que as barragens deveriam pagar IMI, desde que foram construídas. Portanto, penso que estamos a falar do início da década de 1960. E daqui resulta uma conclusão. A autoridade tributária não cumpriu o seu despacho de fevereiro de 2023. A notificação das empresas para entregarem a declaração necessária à avaliação das barragens poderia e deveria ter sido logo emitida pela autoridade tributária ainda em fevereiro. E pergunto-lhe claramente, por que motivo a autoridade tributária não cumpriu o seu despacho de 3 de fevereiro e por que motivo o Sr. Secretário de Estado se viu obrigado a emitir um segundo despacho? É que não é normal, Sr. Secretário de Estado, que a autoridade tributária necessite de um despacho da sua tutela política para liquidar impostos a um determinado contribuinte. Podemos dizer mesmo que é insólito este despacho, porque a função da autoridade tributária é precisamente liquidar e cobrar impostos. Esta função está definida na lei e não é necessário qualquer despacho para que ela seja exercida. É assim com todos os contribuintes, como todos sabemos. Por isso, a emissão desse despacho é um ato insólito que só se explica pelo exercício normal da atividade da própria autoridade tributária. Na realidade, sendo absolutamente claro e pacífico que a autoridade tributária deveria, desde há muitos anos, ter liquidado o IMI sobre as barragens e persiste até agora em não o fazer. Porquê? O primeiro despacho do Sr. Secretário de Estado, limita-se a dizer o óbvio. Sendo as edificações construídas das barragens de propriedade das concessionárias até ao fim do contrato de concessão, estão sujeitas a IMI, tal como qualquer proprietário o está. Como todos os que pagamos IMI, sabemos, ok. Desde 2005, que o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer votado por unanimidade, onde fica claro que são as concessionárias as proprietárias das edificações das barragens. Esse parecer é vinculativo para toda a administração pública e, portanto, também o é
para a própria autoridade tributária, estando claramente definido que a EDP era proprietária das barragens, deveria ter, logo em 2005, ter cumprido a lei e efetuado a liquidação do IMI. Por que é que não o fez? Ninguém sabe e ninguém o consegue explicar até aos dias de hoje. Porque o motivo não basta um parecer vinculativo da Procuradoria-Geral da República e um despacho específico da tutela para que a autoridade tributária liquide o IMI à EDP. Porque o motivo foi necessário um segundo despacho. Além da EDP, conhece algum outro contribuinte, seja do IMI, seja de outro qualquer imposto, que tenha este tipo de tratamento? Eu não conheço. E o que nos dizem estes factos? O incumprimento do despacho do Sr. Secretário de Estado de 3 de fevereiro conduzirá à impossibilidade de não cobrar o IMI de 2019 e, portanto, beneficia a EDP. No caso do IMI de 2020, já não será a EDP, mas será a Movera a efetuar essa liquidação. Este aparente tratamento de privilégio da EDP, que os fatos revelam de forma abundante e inquietante, tem de ser cabalmente esclarecido. Num Estado de Direito democrático, não podem existir privilégios de ninguém, nem quaisquer dúvidas acerca da isenção de uma instituição central do Estado como é a administração tributária. Este manifesto tratamento de privilégio dado à EDP é outra face do desprezo chocante com que são olhados pela mesma instituição os interesses das populações onde se situam as barragens que são titulares da receita de IMI. O incumprimento pela autoridade tributária do despacho do Sr. Secretário de Estado e do parecer da própria Procuradoria-Geral da República, de 2005, são, acima de tudo, manifestações de um profundo desprezo pelos cidadãos dos municípios, em especial, e falo enquanto, enfim, autarca do Norte e deputado eleito também por um círculo eleitoral do Norte, pelos cidadãos da terra de Miranda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sr. Secretário de Estado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Sr. Deputado Rui Afonso. Antes de mais, como compreenderá, não responderei sobre a situação tributária de contribuintes específicos, nem daqueles que mencionou, nem de quaisquer outros. Quanto ao montante que não terá sido ainda liquidado, Sr. Deputado, o apuramento desse montante é feito na liquidação. Se as liquidações ainda não foram feitas, ainda não há o montante que está por liquidar. Relativamente à segunda questão, relativa à sucessão de despachos, Sr. Deputado, nós tivemos aqui em outubro longas horas de audições dedicadas a esse tema e, na altura, quer eu, quer a Sra. Diretora-Geral, prestámos todos os esclarecimentos nessa matéria. Portanto, existiu um primeiro despacho. Na sequência desse primeiro despacho, a AT iniciou um conjunto de diligências, designadamente junto da Agência Portuguesa do Ambiente. A AT depois coloca um conjunto de questões e é feito um segundo despacho, que eu próprio o qualifiquei na altura como assertivo nesta matéria, e esse foi o esclarecimento que prestámos em outubro e que se mantém vigente nesta matéria, não tendo desde então existido qualquer outro despacho adicional da minha parte neste domínio. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, 5 minutos também. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e relembro que o PCP entregou um requerimento putestativo para a vinda do Sr. Ministro das Finanças para prestar declarações à Assembleia da República sobre esta matéria e esperamos que ainda possa haver aqui um esclarecimento também por parte do Ministro, porque consideramos que nós já ultrapassámos
e não é com nenhum tipo de desconsideração, mas um patamar, porque nós já discutimos várias vezes consigo, com a Sra. Diretora-Geral, mas há aqui uma matéria política que é da mais elementar importância e que tem que ser esclarecida também pelo Sr. Ministro das Finanças e, portanto, esperamos que ainda haja a possibilidade deste requerimento putestativo que foi enviado na passada sexta-feira ao Governo ainda possa ser ouvido o Sr. Ministro. Porque há aqui uma matéria de equidade fiscal. É que, sem haver equidade fiscal, sem haver uma sensação por parte de todos os cidadãos de que o tratamento da autoridade tributária é igual para os pequenos contribuintes, para quem vive do seu trabalho, para as pequenas empresas, para os trabalhadores independentes, e o tratamento que depois se dá a estas grandes empresas, como é o caso da EDP, fica em causa a própria credibilidade no sistema fiscal. E este é um problema que tem que ser abordado nesta audição. É que aqui o que estamos a falar, quer em relação à venda das barragens, que não é hoje o assunto, quer em relação ao IMI, é de facto uma discrepância entre a forma como a autoridade tributária trata um trabalhador independente, um trabalhador por conta do trem, uma pequena empresa que é obrigada a pagar os seus impostos sem qualquer tipo de subterfúgios, e depois estes grupos que têm acesso a litigâncias, a atrasos, a tribunais arbitrais ad hoc, a um conjunto de mecanismos e aos atrasos que a própria AT propicia e que leva a esta caducidade inaceitável do IMI de 2019 relativa às barragens, em particular às barragens do Douro que foram vendidas pela EDP, mas em relação a todas as outras barragens. De facto, como diz, isto não é só um assunto de 2019, isto é um assunto que já deveria estar há muito resolvido. O parecer da Procuradoria-Geral da República é de 2005 e, portanto, são muitos anos de fuga aos impostos desta empresa. Mas eu queria concentrar nesta primeira ronda no que aconteceu entre o seu despacho de fevereiro a determinar que a AT deveria cobrar os impostos às barragens, o IMI às barragens, e o que se passou desde essa altura, fevereiro, até agosto, em que teve que fazer um segundo despacho para que a AT cumprisse com aquilo que não fez inicialmente. O senhor acabou agora de responder que, passado 13 dias do seu despacho, a AT teve logo a iniciativa de pedir informações à APA. Ora, que informações é que a AT pediu à APA? A identificação das concessões, o seu início e o seu termo, a identificação das entidades concessionárias, a identificação e caracterização dos edifícios que constituam outros bens de domínio público, natureza pública ou privada. Sr. Secretário de Estado, todas estas informações não precisavam de ser questionadas naquele momento à APA. Olha, por exemplo, os aproveitamentos hidroelétricos já faziam parte das matrizes prediais, verdade ou mentira? Então já não sabiam quais eram os aproveitamentos, se já estavam nas matrizes prediais. Além disso, refere-se ainda que a APA, já em 2017, tinha enviado à AT a lista das barragens existentes no país. Portanto, já tinham desde 2017 essa informação. Para que é que a voltaram a pedir? Depois, também, a AT não necessitava de nenhuma informação da APA, uma vez que, segundo julgo saber, a AT terá acesso à contabilidade das próprias concessionárias, terá acesso à informação fiscal das próprias concessionárias. Aliás, existe uma unidade de grandes contribuintes que também serve para pedir informações a essas grandes concessionárias e podia muito bem pedir essa informação diretamente às próprias concessionárias. E da mesma forma, a AT tem também acesso aos próprios contratos de concessão, bastando para isso notificar as concessionárias para o entregarem. E, portanto, este pedido da AT à APA, 13 dias depois do seu primeiro despacho, e que depois leva a uma resposta um mês depois da APA, é esse o primeiro pedido de informação, em que a APA diz que essas informações todas, umas já foram entregues em 2017, outras não é a APA que tem que as dar, porque quem tem das concessionárias é a própria AT, não é naturalmente a APA. Verdadeiramente, aquilo que parece, olhando para todo este processo, é que há aqui uma tentativa deliberada da parte da autoridade tributária de atrasar este processo, porque nada justifica estar a pedir à APA informações que a AT tem todas as condições de obter diretamente nas concessionárias. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu pergunto como é que classifica esta atuação da Diretora-Geral da AT e que consequências é que retira disso? Porque, na verdade, parece ter havido aqui, até o seu despacho de agosto, uma opção deliberada de, com estes pedidos, parecer que se fez alguma coisa, mas, na verdade, estar-se a atrasar o processo. E queria, por fim, questioná-lo relativamente ao IMI de 2020. Se nos pode garantir
que o de 2019 caducou, mas que não vai haver mais arrastamento destes processos e que o IMI de 2020 não será também caducado. Gostaríamos de obter hoje aqui essa garantia da sua parte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para responder. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Sr. Deputado Duarte Alves. A preocupação que aqui enunciou relativamente à equidade fiscal e, sobretudo, não só à equidade em si, mas também à percepção que cada um dos cidadãos e dos contribuintes tem dessa mesma equidade fiscal, eu creio que é uma preocupação partilhada por todos. Aliás, quando eu mencionei que o meu segundo despacho tinha alguns termos mais assertivos, era precisamente para que não sobrassem dúvidas para ninguém que viesse a ler aquele despacho da importância dessa mesma equidade fiscal e daquela que é a prioridade que deve ser dada nesse domínio. Senhor Deputado, quando trazemos para esta Assembleia um conjunto de acusações dirigidas à Autoridade Tributária e Aduaneira, da existência de uma tentativa deliberada de não cobrança de impostos, estamos a contribuir negativamente, estamos a afetar a essa percepção de equidade fiscal. E, sobretudo, num momento em que, nestes últimos meses, foi feito mais do que nas últimas décadas. Quanto à questão que coloca e que eu acho que é muito pertinente sobre porque é que a AT não recorreu simplesmente à informação que já tinha nas matrizes. Confesso que essa foi também uma das minhas primeiras perguntas. E a resposta é simples. A informação que estava nas matrizes era informação antiga, desatualizada, em alguns casos até com algumas incorreções. E, portanto, haveria uma solução que eu diria rápida e fácil, que era reativar as matrizes, mas que conduziria a uma tributação com base em dados menos exatos e que seria desigual, na medida em que nem todas as barragens estavam na matriz, só estavam algumas, não existia um tratamento uniforme e, por isso, a opção foi garantir que era feito um trabalho sólido para assegurar a tributação no futuro. E esse trabalho teve como ponto de partida a interação com a entidade que é responsável pela gestão destas concessões, neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente, que deveria ter a informação mais completa a este domínio. Porque quando nós estamos a falar da avaliação das barragens e da avaliação nos termos do Código do IMI pelo método do custo, não basta a informação que está na contabilidade, porque a contabilidade não tem as plantas, não permite perceber a quantidade de metros cúbicos de betão, etc. Dito isto, no meu segundo despacho, eu próprio também frisei que, não sendo ou não tendo sido ainda suficiente a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, então a AT podia e devia recorrer a outras fontes de informação, notificando os contribuintes para prestarem essas informações, se necessário, ou recorrendo também à colaboração dos próprios municípios, o que se veio a verificar em alguns casos. E, portanto, quando chegamos à questão relativamente ao IMI de 2020, nós hoje partimos de uma posição em que temos a primeira avaliação concluída de mais de 80 barragens. Se não me falha a memória,
nestas mais de 80 barragens estão todas as barragens do distrito de Bragança, que é um distrito que tem aqui gerado uma especial atenção. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, estando concluída a primeira avaliação, das duas uma, ou estamos perante situações em que já foi feita a liquidação ou em que está neste momento a decorrer a segunda avaliação e a reclamação. O que quer dizer que, se não existir nenhuma circunstância anómala, como uma providência cautelar que possa, ou alguma decisão judicial que por essa via interrompa estes trabalhos administrativos, relativamente a 2020 haverá, em princípio, condições para estas liquidações. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos a primeira ronda, daremos de imediato início à segunda ronda, portanto, 3 minutos por cada grupo parlamentar. Senhora Deputada Susana Barroso, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caras e caros Srs. Deputados. Permitam-me que inicie esta intervenção cumprimentando e agradecendo a imediata disponibilidade do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, para estar hoje nesta comissão a prestar, mais uma vez, os devidos esclarecimentos sobre a cobrança de impostos, nomeadamente sobre o IMI nas barragens. E agradecer também os elementos que nos trouxe já para este debate. Este é um tema que preocupa muitíssimo os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque a verdade é que diz muito e de forma muito direta às populações e aos territórios do país, por exemplo, em distritos como o meu, Vila Real. E a notícia da caducidade de mais um ano de impostos devidos é mais um golpe na percepção pública sobre este mesmo processo. Não posso nem quero deixar de sublinhar que o Governo está aqui, menos de 24 horas depois do requerimento da Comissão de Orçamento e Finanças, em mais um sinal claro do empenho que tem sido do Governo na resolução deste problema, empenho, aliás, personificado pelo Sr. Secretário de Estado. É seu o despacho de há cerca de um ano que instrui a autoridade tributária para proceder à cobrança de impostos relativos às barragens, aliás, no seguimento de uma resolução da Assembleia da República apresentada exatamente pelo Partido Socialista, e é também seu um segundo despacho que data de agosto de 2023 a reiterar essa decisão e a instar a autoridade tributária a desbloquear o processo. Ora, é certo que esta é uma questão complexa, mas a verdade é que já se arrasta há demasiados anos. E sei que não ignora a revolta e os prejuízos que este arrastamento tem gerado nas populações e nos territórios, desde logo porque existe desde 2005 um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Governo de então, a estipular com clareza qual o entendimento correto da lei, parecer cujo entendimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e muito bem, retoma no seu próprio despacho. É difícil para as populações e para nós, eleitos para as representarmos, entender porque é que a autoridade tributária, com diferentes direções, com diferentes governos, fez durante anos letra morta deste entendimento legal a que está obrigada. Sabemos que dentro da autoridade tributária e na própria Agência Portuguesa do Ambiente houve outras leituras, mas nenhuma entidade, seja ela pública ou privada, nem a AT, nem a APA ou qualquer outra, pode estar acima da lei e do entendimento oficial, mesmo que os seus dirigentes ou técnicos não concordem com esse entendimento. As entidades públicas estão obrigadas ao princípio da legalidade e ainda mais aquelas que têm por missão fazer cumprir a lei. Que mensagem é passada aos cidadãos e aos contribuintes quando são as próprias entidades que têm por obrigação não apenas defender, mas velar pelo cumprimento da legalidade, que reiteradamente se batem por não a cumprir? Não é aceitável e esta situação, que se arrasta há demasiado tempo, é a todos os títulos lamentável. Sabemos que as proprietárias das barragens e restantes partes podem enverdar por litigância, mas não é exatamente para aplicar a lei e para cobrar impostos, e não apenas para algumas pessoas, para todos, que a autoridade tributária deve utilizar os seus meios. Sr. Secretário de Estado, saúde mais uma vez o seu empenhamento pessoal, que, repito, sabemos que existe, bem como o do Governo na resolução deste tema. É que, além de uma questão de justiça tributária, é da mais elementar justiça social e territorial que os benefícios gerados para o país nos territórios que têm instaladas barragens nos seus territórios e que suportam as externalidades negativas que decorrem destes projetos se vejam recompensados. Estamos a falar de territórios
territórios com escassez de recursos, com situações demográficas e de isolamento, eu termino já, Sr. Presidente, muito complexas e para quem estes recursos são de extrema importância e de elementar justiça. Posto isto, duas perguntas muito rápidas, Sr. Secretário de Estado. Que garantias nos pode dar de que este impulso que agora se deu ao processo e que deu ao processo não vai ficar retido e que a AT levará até ao final e com determinação a cobrança destes impostos sobre as barragens? Segundo, além do seu despacho e da extensa fundamentação que mune a autoridade tributária de todos os meios e elementos para avançar, há algum avanço legal que devamos saber e que garanta que este processo não volta atrás? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Several Andrade, igualmente 3 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Duas breves notas sobre as respostas que o Sr. Secretário de Estado deu na sequência da minha intervenção anterior. De facto, o processo penal fiscal avança primeiro, que é para não prescrever a possibilidade do ataque criminal, mas depois fica suspenso e depois avança ao judicial tributário. Porquê? Por exemplo, no caso do crime da fraude fiscal qualificada, a condenação exige cumulativamente a prova não só da prática do crime, como da obtenção de uma vantagem patrimonial ilegítima e indevida de montante igual a 15 mil euros por imposto e por período. Ora, o que a autoridade tributária está aqui a fazer é ajudar a absolvição, porque não está a quantificar o imposto. Além disso, acresce que está a atrasar a arrecadação do imposto aos municípios durante anos e anos e anos. Depois, há um bocado, eu falei do caracol, agora vou falar da lebre, que é para equilibrar as coisas. A lebre é rápida, mas tem que estar acordada. Ou seja, quando só no final do 4º ano é que a lebre acorda e dá corda aos sapatos, às patas, neste caso, não tem tempo, obviamente, não é só o caracol, com a lebre seria igual, porque tinha 4 anos para ter acordado e só acordou nos descontos do prazo. Depois, queria colocar as questões seguintes. Qual é o valor global dos danos patrimoniais provocados aos municípios pelo Governo, por este circunstancialismo fáctico? Qual é a justificação para o Governo nunca ter compensado, indemnizado os municípios pela sua inação e incompetência nesta matéria? E também perguntar como é que explica esta discriminação positiva com total inobservância e brutal atropelo da lei em benefício dos mais fortes? Devia operar ao contrário, as discriminações deviam ser a favor dos mais fracos a existirem. Como é que explica o Governo conviver lindamente com esta indignidade, se o Governo reconhece ou não que isto está a gerar justificado alarme social? E também se não é injusto para milhares de funcionários zelosos que todos os dias dão o seu melhor no cumprimento do seu dever no âmbito da AT e depois ter que apagar com esta situação a que eles são alheios. Finalmente, e penso que estou a esgotar o tempo, queria colocar uma questão que causa alguma perplexidade. É que o PS de Bragança acha a cúpula da AT incompetente. Culpa das mais variadas, quase patifarias, entre aspas. E depois pede admissão. E daqui geram-se duas questões. Porquê é que o PS Nacional entende exatamente o contrário e porquê é que o PS de Bragança culpa a AT e não culpa quem tem a responsabilidade pela tutela da AT? É uma perplexidade com que ficamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Several. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não é a denúncia ou colocar questões que mina a confiança dos contribuintes, é mesmo situações como esta acontecerem, isso sim mina a confiança dos contribuintes na equidade da forma como a administração fiscal trata contribuintes normais, pessoas que vivem do seu trabalho, pequenas empresas, trabalhadores independentes e depois a forma muito especial como trata estes grupos, como é o caso da EDP e de outras empresas energéticas. Sr. Secretário de Estado, eu gostava de lhe pedir que nos deixasse
ainda durante o dia de hoje, para ser possível usarmos para a audição que vamos ter ao final da tarde, o relatório que tem do despacho, de execução do despacho 3/2/2023, do despacho de fevereiro. Esse relatório é importante nós conhecermos antes da audição que vamos ter à Sra. Diretora-Geral e, portanto, pedia que nos pudesse deixar ainda durante esta manhã. Agora, aquilo que me respondeu, e que é o argumentário da AT sobre porque é que não foi consultar as matrizes ao Sr. Secretário de Estado, a ideia de que não utilizou porque estavam desatualizadas, então mas quantas matrizes por este país afora é que não estão desatualizadas e não se usam à mesma para cobrar o IMI? Então, se estavam desatualizadas, não se podia pedir aos sujeitos passivos que atualizassem as matrizes? E depois diz, bom, mas não tínhamos a informação de todas. Bom, mas que eu saiba agora, também concluíram a avaliação de 83, não foi de todas, e não é isso que impede que se comece a cobrança. O facto de se conhecerem algumas, aquilo que exigia é que sobre essas se começasse a cobrança. Não era deitar por terra a informação que a AT já tinha nas matrizes prediais. E quanto a outro tipo de informação, Sr. Secretário de Estado, é inaceitável que a AT tenha... Não é inaceitável que tenha mandado uma carta para a APA. É inaceitável é que, ao mesmo tempo que pede as informações à APA, não tenha pedido também diretamente às concessionárias. Até porque tem informações das concessionárias, tem uma unidade de grandes contribuintes que serve precisamente para contactar diariamente com essas empresas, está praticamente dentro dessas empresas, como a EDP, como qualquer uma dessas grandes empresas. Portanto, a responsabilidade que a AT tinha, a partir do momento em que tinha um despacho assinado pelo Secretário de Estado, que é a tutela, portanto, tinha o respaldo desse seu despacho. Tinha e sabia do prazo relativamente ao IMI de 2019. Sabia que tinha pouco tempo. E manda um mail para a APA e não vai buscar a mesma informação a outras fontes alternativas que tinha perfeitas condições de fazer. Devia tê-lo feito ao mesmo tempo, sabendo do prazo curto que tinha, sabendo que tinha o seu despacho e que tinha que o cumprir. Em vez disso, a AT manda uma carta para a APA, espera um mês que venha essa informação, a APA diz que muita dessa informação já lá estava, ou outra informação pode ser obtida de outra forma, e até que não conhece o despacho do Secretário de Estado, não tem nada a conhecer, quem tem que conhecer é a AT, e, portanto, verdadeiramente, aquilo que se passou aqui foi um procedimento, no mínimo, negligente, no mínimo, não foi diligente o suficiente para cumprir com o seu despacho de fevereiro. E, mais uma vez, pergunto que consequências é que tira desta atuação relativamente à atuação da AT. E, bom, eu já não tenho tempo, mas relativamente ao IMI de 2020, eu gostava mais uma vez de questionar se vai haver ou não recurso a tribunais arbitrais e, particularmente, tribunais arbitrais ad hoc, porque sabemos o histórico que existe nos tribunais arbitrais de decisões prejudiciais aos interesses públicos e, se mais uma vez, esse não vai ser o recurso utilizado para que a EDP e as outras energéticas não paguem nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos, a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, 3 questões e uma última nota. A primeira questão tem a ver com a autoridade tributária e a relação entre a tutela e a autoridade tributária. Aquilo que nós percebemos ao longo desta audição continua a ser exatamente o mesmo com o que nós entramos nesta audição. O Secretário de Estado colocou 2 despachos e, portanto, deu 2 ordens à autoridade tributária para cumprir um determinado processo, e aquilo que se verifica é que a autoridade tributária, enfim, ou ignorou, ou por isso simplesmente leu e achou que não tinha que fazer aquilo que estava mandatada para fazer. O que significou, no caso concreto, que o IMI de 2019 não esteja, neste momento, em condições de ser cobrado. E, portanto, eu pergunto-lhe que consequências é que há para isto. Porque tem que haver consequências. Fala-se tanto da perspectiva que as pessoas têm, o contribuinte comum tem, da tal equidade fiscal. Então, que consequências é que vai haver para o facto de aquilo que foi comunicado pela tutela em despacho, na verdade, não foi cumprido pela autoridade tributária. E, portanto, quem é que se responsabiliza por isto? Quais é que são as consequências? O que é que vai acontecer? Porque das duas uma, ou o despacho e as tais palavras como o Sr. Secretário de Estado aqui disse, que eram mais fortes para que pudesse ser cobrado. Das duas uma, ou os despachos eram para fazer de conta que a tutela queria que a autoridade tributária fizesse, ou então a autoridade tributária escolheu não fazer aquilo que a tutela lhe disse que tinha que fazer. E, portanto, quais é que serão as consequências para este comportamento e este processo? Porque não pode, por simplesmente, ficar com, bom, agora neste momento já não é possível cobrar, então em 2019 vamos avançar.
Precisamos saber de quem é que são as responsabilidades, quem é que as vai assumir e o que é que vai acontecer, que consequências é que terá a partir de agora. O Sr. Secretário de Estado indicou também que até agora apenas 32, se apontei bem, 32 barragens liquidaram o IMI. Perguntar porquê apenas 32 neste momento, porque referiu que 83 já tinha sido concluída a primeira avaliação. Qual é que foi o valor pago até este momento? Referiu também que nestas 32 já estão incluídas todas as do Distrito de Bragança e se algumas, pelo menos pareceu-me numa das suas respostas que estariam aqui incluídas e, portanto, se não, também perguntar então se estas tais barragens, nomeadamente as da região de Miranda e as da EDP, estão aqui incluídas e já pagaram ou não pagaram. Portanto, gostávamos de perceber. A terceira pergunta tem a ver com os direitos de contribuintes que o Sr. Secretário de Estado referiu na sua primeira intervenção, que poderão estar aqui a impedir esta cobrança, perceber exatamente do que é que se trata. Uma última pergunta sobre o IMI 2020. O Sr. Secretário de Estado disse que, em princípio, haverá condições para a cobrança. Eu creio que, depois do histórico do debate de toda esta situação, da forma como está absolutamente claro para toda a gente que está a haver aqui um regime de benefício para alguns poucos, em prejuízo, já agora, em particular, de uma região em concreto do nosso país. Vir aqui dizer que, em princípio, poderá haver cobrança de IMI parece muito pouco, o que poderá também indicar que não estão a ser acautelados os procedimentos necessários, nomeadamente por parte da autoridade tributária, para avançar. E mesmo para terminar, Sr. Secretário de Estado, o argumento de que estamos a falar de décadas de não pagamento e que, portanto, se eventualmente perdermos um ano ou dois, está tudo bem, não me parece que seja um argumento válido, porque de facto estamos a falar de impostos que são devidos ao país, mas são devidos também àquela região, são devidos àquelas populações, em benefício, novamente, de um negócio que foi ruinoso para o país, que não deveria ter sido feito e que continua a beneficiar, neste caso, as empresas energéticas que não pagam aquilo que deveriam pagar e parece que está a haver uma tentativa de continuar a empurrar com a barriga por parte do Governo relativamente a esta cobrança. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para responder. Dispõe, creio que não serão necessários, mas dispõe até 12 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados. Eu acho que perpassa por esta audição que a AT tem uma função muito importante, sendo verdadeiramente um dos pilares do Estado Social de Direito, na medida em que é graças ao trabalho diário da AT, das suas FIAs, dos seus dirigentes, dos seus trabalhadores, que são asseguradas as necessidades de financiamento do nosso Estado Social. Sem eles não haveria escolas, não haveria hospitais, não haveria proteção civil, etc., por um lado. Por outro lado, também contribuem diariamente para uma função muito importante do ponto de vista político e social, cumprindo aqueles que são os princípios constitucionais, no sentido de acautelar um sistema fiscal que contribua também para a redistribuição da riqueza, em que todos vamos contribuindo para o bem comum na medida das nossas necessidades, na medida das nossas capacidades, peço desculpa. E, portanto, quando nós temos esta dialética, esta discussão entre, fortes e fracos, como é que a AT se comporta, como é que a AT reage, devemos ter consciência de que a AT, e vou citar agora os dados do último relatório de combate à fraude e à evasão fiscal, que foi aqui já discutido nesta Assembleia, tinha feito correções de imposto aos grandes contribuintes superiores a 700 milhões de euros. Isto é o reflexo de uma AT que temos, empenhada, dinâmica, que atua e que dá uma especial atenção aos grandes contribuintes, por aquilo que eles representam na economia, por aquilo que eles representam no contributo para a receita fiscal. E até quando nesta Assembleia muitas vezes me perguntam, como é que acontece este aparente milagre em que a receita de impostos sobe, mas as taxas de imposto
não sobem ou vão descendo, como é que isto é possível? Pois bem, senhoras e senhores deputados, uma das razões pelas quais isto acontece é pela redução da fraude e evasão, a qual resulta em grande medida do trabalho da AT, dos seus dirigentes, dos seus funcionários. E, portanto, permitam-me que comece pelas últimas questões que foram aqui colocadas, quando se diz, bom, tudo permanece na mesma, a AT ignorou o segundo despacho e agora vêm-nos dizer que já não é possível. De todo, senhoras e senhores deputados, os números que eu vos trouxe aqui foi no sentido de que a AT realizou a avaliação de mais de 80 barragens neste espaço de tempo, ou seja, nestes últimos meses foi feito mais do que em qualquer década anterior nesta matéria. E aquilo que eu disse foi que, estando feita esta avaliação, passarão a existir, do ponto de vista jurídico-tributário, condições para que seja feita a liquidação, para que possa ser feita a cobrança. Mas nós vivemos num Estado de Direito. Daí eu ter sempre a necessidade de fazer a ressalva, a não ser que haja alguma decisão judicial que, entretanto, mude o curso dos acontecimentos. E pode haver providências cautelares, pode haver outras decisões. Quanto às estatísticas que referi e quando tinha dito que as barragens do distrito de Bragança tinham já a primeira avaliação concluída. Isto não quer dizer que tenha já sido feita a liquidação. No fundo, o que existe é um primeiro procedimento que é a avaliação. Na sequência dessa avaliação, há 3 possibilidades. O contribuinte pode pedir uma segunda avaliação reclamando, o município pode fazer o mesmo, ou, caso isso não seja feito, então fica como definitiva aquela avaliação. E por isso, tendo sido feitas mais de 80 primeiras avaliações neste período, apenas foram efetuadas 32 liquidações, o que quer dizer que nos restantes ou ainda está em curso a segunda avaliação e a análise dessa reclamação, ou podem estar a decorrer os prazos de notificação para o efeito. Quanto ao pedido que aqui foi dirigido pelo Sr. Deputado Duarte Alves, terei todo o gosto em de seguida disponibilizar o relatório que recebi ontem da AT, no entanto, fazendo aqui naturalmente a ressalva de que esse relatório tem anexos que têm dados sujeitos a sigilo fiscal e, portanto, remeteremos apenas o corpo do relatório e não esses anexos sujeitos a sigilo fiscal. Quanto à questão que coloca aqui sobre tribunais arbitrais ad hoc, eu acho que é importante esclarecer que, em matéria tributária, não se recorrem a tribunais arbitrais ad hoc. Surgiu, a dada altura, na comunicação social, a notícia a propósito do tema das barragens de uma decisão de um tribunal arbitral ad hoc, mas essa não foi em matéria fiscal, foi num outro domínio relacionado com a concessão, na medida em que, em matéria tributária, nós só temos a arbitragem institucionalizada no CAD, que é aquela ao qual a AT está vinculada, e, portanto, essa questão não se coloca. Quanto às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Artur Soveral, bom, antes de mais, agradeço que tenha reconhecido que de facto, se tivesse avançado a liquidação na matéria da venda, que isso depois levaria à suspensão do processo penal e, como mencionei, o entendimento, a prática da AT tem sido no sentido de evitar
a suspensão dos processos penais nesta matéria. Podíamos entrar aqui em detalhes técnicos sobre a questão de como é que é então feita a quantificação do imposto. Aliás, existe alguma divergência doutrinária nessa matéria. Há quem defenda que deve ser no próprio processo penal via pedido de indenização cível deduzido pelo Estado. Há quem defenda que deve ser mediante uma liquidação a posteriori. Quanto à menção que fez à lebre, bom, começámos com caracol, agora vamos com lebre, a seguir ainda acabaremos no animal feroz. É bom ver o Sr. Deputado também a reconhecer esta evolução, porque ela de facto é patente e, como disse, nestes últimos meses foi feito mais neste domínio do que nas últimas décadas. E por isso, quando o Sr. Deputado pergunta, bom, e não há aqui algum sentimento de injustiça da parte dos profissionais da AT, Sr. Deputado, com toda a certeza que sim. Eu conheço muitos profissionais da AT, tive a honra de ter trabalhado na AT e, portanto, eu sei que as muitas centenas de funcionários que estiveram envolvidos neste processo se empenharam, deram o seu melhor. Naqueles casos em que não foi possível fazer a liquidação a tempo de 2019, teriam preferido que ela pudesse ter sido feita atempadamente, mas que têm a expectativa e a confiança de que o seu trabalho não foi em vão, porque é um trabalho que fica para o futuro, para a tributação dos anos vindouros e assim reparando uma situação que se arrastava há algumas décadas de alguma indefinição nesta matéria. E por isso, quando o Sr. Deputado refere, bom, aquilo que os municípios têm a perder neste processo, na realidade, faça um cenário que era um cenário historicamente de inexistência de cobrança de IMI neste domínio, ou de cobrança por valores muito pouco significativos. O cenário que nós temos aqui é um cenário de ganho para os municípios, que nos próximos anos poderão beneficiar destas avaliações e das subsequentes liquidações. E, aliás, quando nós falamos destas décadas de incerteza, de indefinição, desde logo do ponto de vista jurídico nesta matéria, estamos a falar de décadas partilhadas, na medida em que os próprios municípios, que são o titular desta receita, que são o sujeito ativo, poderiam também ter já utilizado um conjunto de mecanismos neste domínio. E, aliás, devo dizer que a relação que tenho procurado estabelecer com os municípios é uma relação de colaboração institucional neste domínio, e o meu primeiro despacho nesta matéria surgiu precisamente na sequência de um requerimento dos municípios. Por fim, quanto à questão que foi aqui colocada pela senhora deputada Susana Barroso. Eu tive a oportunidade de indicar na minha última audição que o meu segundo despacho tinha também surgido na sequência de uma alteração legislativa que me parece relevante, que foi a aprovação do diploma do cadastro. Na medida em que, quando nós falamos de IMI, quando falamos do IMI não das nossas casas, dos prédios onde vivemos, mas onde falamos destes outros imóveis, é extremamente importante o conhecimento da realidade do território e a informação cadastral em Portugal padece de um conjunto de deficiências e daí, no âmbito do PRR, estar a ser dado um especial impulso ao cadastro, seja
eu diria grosso modo, no norte do país, promovendo o cadastro simplificado através do BUP, e seja no sul do país, onde existia o cadastro geométrico, criando condições para a sua atualização. E este diploma relativo ao cadastro veio prever especificamente que, no caso das concessões, que os concessionários deveriam vir a estas operações cadastrais, cadastrando os seus imóveis e, por essa via, contribuindo para o conhecimento da realidade, conhecimento esse que depois contribui para as funções do Estado enquanto um todo, e é o Decreto-Lei 72/2023. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Assuntos fiscais, Dr. Nuno Santos Félix. Eu diria que iríamos encerrar, mas o Sr. Deputado Duarte Alves fez-me um sinal de que irá ainda usar os 2 minutos que lhe estão distritos individualmente e, portanto, é a única inscrição que eu tenho. Portanto, Sr. Deputado Duarte Alves, 2 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço que o relatório de execução do despacho de fevereiro nos seja então disponibilizado. Ainda há tempo de não podermos utilizar para a parte da tarde, para a audição com a Sra. Diretora-Geral. Eu volto a perguntar como é que classifica esta atuação de, perante um despacho seu em fevereiro, se ter enviado apenas uma carta à APA e não se ter utilizado, por um lado, a informação que já existia e, por outro lado, informação que poderia ter sido obtida em paralelo, sem esperar pela APA, em paralelo, que poderia muito bem ter sido obtida diretamente junto das concessionárias, utilizando os canais que a AT tem com essas entidades. E depois, continuando esse processo, há uma comunicação, uma pergunta, digamos assim, da AT ao seu Secretário de Estado, em que perguntam: mas este despacho é para cobrar, isto é para cobrar impostos? Quer dizer, como se a cobrança de impostos não fosse um dever decorrente da existência de património, que foi esse o objetivo do seu despacho. Como é que classifica também essa atuação? E depois, desde esse mail, ou dessa comunicação que lhe foi feita, isto em 21 de abril, eu pergunto que outras diligências é que a AT tomou entre esta altura, abril, e o seu segundo despacho de agosto. O que é que aconteceu neste tempo todo? O que é que a AT fez para, de facto, cumprir com aquilo que tinha sido a sua determinação? E depois falou aí, referiu a questão dos tribunais arbitrais. De facto, o histórico é muito mau, mesmo em relação às decisões no CAD. Aliás, a alteração da interpretação em 2016 surge no quadro de um processo arbitral. Agora, aqui há 2 versões também. Há a versão da Diretora-Geral da AT, que diz que a alteração do entendimento em 2016 decorre de uma decisão do CAD. E há a versão do Presidente do CAD, que informou que não foi bem assim, que afinal a decisão do CAD é que decorre da AT ter informado o CAD que tinha alterado a sua interpretação relativamente ao IMI das barragens. Qual destas 2 versões é que é afinal verdadeira? Isso também retira consequências se perceber que, de facto, houve aqui alguém que não disse a verdade. Qualquer um deles é mau, mas é muito mau que neste processo também a verdade seja aqui um aspecto que parece estar em disputa e, portanto, a forma como toda esta atuação foi seguida é de facto muito questionável, também desse ponto de vista dos próprios processos no Tribunal Arbitral. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E então, para concluirmos esta audição, a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Dispõe também de até 2 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, começando pela última questão, quer a decisão arbitral do CAD nesta matéria, quer a mudança de entendimento da AT, são ambos de 2016. A decisão arbitral do CAD é pública e, portanto, essa decisão arbitral do CAD indicia já que, nas suas alegações, ou já teria existido ou estava em preparação uma eventual revisão do entendimento da AT. Aproveitava até para fazer aqui um pequeno parênteses, que é
O facto de esta decisão, tal como a generalidade das decisões do CAD serem públicas, eu acho que é muito importante em termos de transparência. Da mesma maneira que este processo, com todas as suas vicissitudes, tem tido uma grande mais-valia, que é a sua transparência, pela forma como todas as posições, seja da autoridade tributária, seja do Governo, seja as interações com as outras entidades, não só foram tornadas públicas, como foram trazidas aqui ao conhecimento do Parlamento, naquilo que é um exemplo de colaboração interinstitucional. Quanto à sua outra questão, peço desculpa, relativo à necessidade de diligências adicionais e ao que foi feito entre os dois despachos, tivemos já a oportunidade de analisar essa matéria na minha audição de outubro e portanto, como lhe disse, entre o primeiro despacho e o segundo despacho, a informação que obtive da AT foi que estavam a ser feitas diligências no sentido de obter essa informação junto da APA e coligindo a informação das matrizes. Quanto à relevância do pedido de informação às concessionárias, como disse, eu próprio, no meu segundo despacho, sublinhei essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Dr. Nuno Santos Félix. Creio que em nome de todos os senhores e senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, no momento em que, agora sim, sem risco de falhar, é a última audição do Sr. Secretário de Estado nesta legislatura. Mas o Sr. Secretário de Estado, creio que posso dizer, sem risco de falhar agora, a desejar as maiores venturas profissionais e pessoais e, portanto, despedir-me do Sr. Secretário de Estado. Aos senhores e senhores deputados, a audição da Sra. Diretora-Geral da AT, que ocorrerá hoje após o plenário, indicativamente apontaríamos para as 19 horas. Não creio que possamos começar antes, mas vamos ver. Então, está encerrada esta reunião. Peço só que, assim que chegue o relatório, que possa ser distribuído o mais rapidamente possível pelos coordenadores.